Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? É sempre interessante quando dois campeões do mundo se enfrentam. Magnus Carlsen contra Viswanathan Anand. Sim, Magnus Carlsen se tornou campeão do mundo em 2013, tirando o título das mãos do Anand. Uma cena dramática que eu já mostrei aqui no canal. A gente fica chateado ali pelo Anand, mas feliz pelo Carlsen, né? Sempre assim, né? Esse momento existe na carreira do atleta, né, do esportista. Ele tem que passar o bastão em algum momento, né? Isso acaba acontecendo em todos os esportes, mas é dramático. Mas o Anand, ele continua brilhando, mesmo hoje em dia, mais de 50 anos de idade, continua se mantendo sempre no topo do ranking mundial. É uma lenda do xadrez mundial, uma lenda viva que tá em plena atividade aí, né? E agora a gente vai ver essas duas lendas. Magnus Carlsen também já não é mais o campeão do mundo, ele não passou o bastão da mesma forma que o Anand, ele não foi superado nos tabuleiros, Magnus Carlsen, mas ele, no momento, não defendeu o título mundial, e a gente teve ali, portanto, Jim Gliren contra Nepo, Jim Gliren atual campeão do mundo, né? Carlsen andou anunciando aí que parece que vai jogar a Copa do Mundo, vai tentar correr por baixo e se tornar campeão do mundo novamente. Tomara que ele, de fato, faça isso. Os rumores dizem que é por aí o que vai acontecer, vamos ver, né? Magnus Carlsen contra Anand no torneio que tá acontecendo agora, Tech Mahindra Global Chess League 2003, um confronto entre equipes, e Magnus Carlsen abre a partida com C4, olha aí, jogadores de abertura inglesa. C5 jogada aqui pelo Anand, abertura inglesa que inclusive consta no combo do grande mestre André Diamante, aí de 18 cursos, que tá aí na descrição do vídeo. G3 foi jogado pelo Magnus Carlsen, cavalo em C6, e agora bispo G2, desenvolve aí o bispo em fianqueto. Jogadores de inglesa gostam de dominar as casas claras. E agora G6, aqui o Anand está apostando nas casas escuras. Cavalo C3, bispo G7, então as pretas disseram: as casas escuras do centro são minhas, e o Carlsen falou: ok, as brancas são minhas, e por aí vai. D3 foi jogado pelo Carlsen, D6 pelo Anand, dama agora em D2, um lance que a princípio a gente acha estranho, a gente aprende para não colocar a dama na frente do bispo, mas o Magnus Carlsen tem outros planos para esse bispo, né? Por isso o cavalo em F6 foi jogado, B3, e depois de roque, bispo B2, já ativando o bispo de casas escuras. O Anand também precisa desenvolver o bispo dele, segue com o bispo D7, traz já mais uma proteção aqui para o cavalo, e o Magnus Carlsen segue com o desenvolvimento, afinal de contas ele precisa proteger o seu rei. A6 jogado, torre B8, perdão, jogada aqui pelo Anand, A6 é daqui a pouquinho. Esse lance aqui é importante porque já tira a torre aqui da diagonal do bispo, já traz uma proteção para o peão e dá liberdade para o cavalo poder se mexer. Roque foi jogado pelo Magnus Carlsen, A6 agora sim jogado pelo Anand. E depois de cavalo D5, E6, tira esse cachorro daí, cavalo por F6 com cheque, bispo por F6 e agora D4 imediatamente pelo Magnus Carlsen. Então, lutando aí pelo centro, a gente ficou imaginando que depois de D3 ele tentaria de fato entregar as casas escuras, jogar um E4. Não, o Carlsen vai para o melhor lance, D4, atacando aí essa estrutura de peões do Anand, né? Então aqui capturar seria um problema porque deixaria D6 como um alvo na posição. Por exemplo, aqui se peão toma, o Magnus Carlsen poderia simplesmente trocar e tem uma boa posição aqui, né? Uma pressão aqui para cima do peão de D6, estaria propondo trocas aqui, poderia de fato seguir dessa maneira, mas provavelmente o Magnus Carlsen ganharia a iniciativa. Talvez com uma boa defesa as pretas possam segurar a bronca, né? Mas o Anand preferiu jogar com B5 aqui, jogou mais ativo. O Carlsen segue com D por C5, propondo trocas, está atacando agora o bispo. Bispo por B2, dama por B2, D por C5. E agora o Magnus Carlsen vai criar um alvo aqui na posição depois de peão toma e torre de F em C1, né? Acabou que quem ganha a iniciativa aqui no final das contas foram as brancas, foi o Magnus Carlsen. O Anand segue aqui com C4, ele vai entregar um peão. Depois de peão toma, dama C3, esse peão tá atacado múltiplas vezes. O cavalo não consegue ir para, por exemplo, cavalo A5, parece que defenderia a posição. No entanto, aqui torre D1 seria possível e o Anand começa a ficar muito passivo, muito restrito aqui. Então, o Anand preferiu jogar com E5 e falar: quer saber? Pega esse peão aí, dama por C4, dama E7, Anand, jogador experiente, claro, sabe das coisas, vai jogar com um peão a menos, não é o fim do mundo, bem jogadinho aqui, as pretas ainda podem lutar por um empate. Magnus Carlsen segue com H4, é isso que ele faz quando ele tá tudo bem na posição, ele melhora alguma coisinha. Torre de F em C8, dama E4, sai da mira da torre, bispo em F5, dama em E3, pressiona o peão central, e aqui E4 jogado pelo Anand.
Carlsen segue com o cavalo G5, o cavalo B4, exclama aqui pelo Anand, vai buscando compensação pelo seu peão a menos. Torre toma. E aqui bispo por E4, Magnus Carlsen captura mais um peão. No momento, Magnus Carlsen tem 2 peões a mais, mas o Anand segue com o cavalo C2, exclama tudo, porque agora ele dá um duplo e força bispo por cavalo. E segue, portanto, com dama por dama, danificando aqui a estrutura de peões do Carlsen e recupera a peça com torre na 7ª. Excelente jogada aqui do Anand, tá se saindo muito bem. A partida segue com rei F1, agora pelo Magnus Carlsen protegendo segurando aqui a rapadura. E agora o Anand segue com bispo C8. Sim, o Anand tem 2 peões a menos, mas bispo C8 exclama, porque manobra aí o bispo para poder atacar em E2. E aqui o Carlsen tem que encontrar recurso, segue com cavalo F3. E aqui bispo A6 foi jogado pelo Anand, um lance que não traz progresso. Aqui ele acaba errando o Anand. É um lance muito lógico jogar bispo A6. O problema é que depois de cavalo D4, o cavalo chegou mais próximo aqui da ala da dama para poder ajudar. Defende o peão e ataca a torre e ganha um tempo, né? Então aqui errou o Anand. Se ele tivesse jogado nessa posição torre E3, talvez ele pudesse segurar o empate, mesmo com 2 peões a menos, porque ele está pressionando o peão e preparando a manobra para a torre vir para 3 e o bispo E6, e o cavalo está longe demais para defender. Por exemplo, aqui se rei defende em F2, está vindo torre A3, e se cavalo D4 para impedir aqui bispo E6, dá para tentar manobrar via D7, e aqui as pretas têm um bom jogo. Por exemplo, aqui E4, bispo A4 seria uma possibilidade. Aqui as brancas vão ficando meio que sem lance, né? Alguma hora elas vão ter que ou mexer o cavalo ou mexer a torre. E aí, por exemplo, vamos fazer qualquer lance aqui, cavalo F3, H5, ó, bispo B3 já dá pra jogar direto também, né? Peão cravado, eu sei que você tava querendo esse lance. E é esse lance mesmo. E aqui as pretas conseguem segurar uma boa posição, conseguem segurar o empate, né? Apesar do peão a menos que vai ficar. Por isso, seria um ótimo lance aqui, torre E3, torre C3, mas existe sempre esse momento nas partidas contra o Carlsen. O cara vai fazer uma imprecisão e agora o Carlsen tá de volta. Cavalo D4, torre C3 foi jogado, o rei F2 protege o peão, torre A3. Sim, o Anand encontrou essa manobra, mas agora é tarde demais porque o cavalo já tá aqui. Por isso o cavalo C2 agora ataca a torre, não dando tempo aí do bispo vir atacar. E depois de torre A4, A3, que bela manobra aqui do Magnus Carlsen, deixa o peão numa casa escura, né? E agora o bispo nada pode fazer em relação ao peão de A3. Bispo B7 foi jogado, cavalo B4, Anand segue com o rei G7, traz o rei pro jogo. Cavalo D3 manobra, Magnus Carlsen procurando simplificar a partida, torre A5 evita e agora a torre B1 persegue o bispo. Abandona aqui o peão, calma, abandona o peão para perseguir o bispo aqui em D5 e agora a torre A1 protege de novo o peão. Ganhou um tempinho aqui o Carlsen, malandro. Bispo E4 foi jogado, cavalo B2 e agora rei H6, cavalo C4 persegue a torre. Torre A6, A4 já preparando para jogar aqui um A5. Aqui bispo D5 seria indicado, né, para não dar tempo de jogar aqui o A5. Rei H5 segura a partida que o tempo já vai ficando curto. Cavalo D2 exclama aqui pelo Magnus Carlsen perseguindo o bispo. Torre em F6 com cheque, o Carlsen segue aqui com cavalo em F3, faz a cobertura. E nessa posição o Anand joga rei G4, meus amigos. Magnus Carlsen vai fazer um lance e o Anand vai abandonar a partida. Se você quiser dar pause nessa posição e tentar encontrar o lance do Carlsen, vale a pena? Eu espero que você tenha encontrado aqui o lance de arremate aqui do Magnus Carlsen. A5, meus amigos. E aqui Anand abandona. Abandonou porque não dá mais, pessoal. Aqui ele é obrigado a tentar bloquear esse peão. E a gente tem essa posição ingrata aqui, né? Torre A4 estaria vindo aí. E aí para proteger esse bispo aqui poderia jogar um F5. O cavalo G5 intensifica a pressão aqui para cima do bispo. O rei tá totalmente esmagado aí, né? E aqui poderia seguir dessa maneira que com certeza a gente tem um final aqui melhor aqui para o Magnus Carlsen. São muitos peões a mais. E, enfim, um final completamente vencedor aqui para as brancas. Por isso o Anand abandonou aqui, né? Mas a gente vê dois titãs aqui jogando. Realmente o Carlsen ele vence nos detalhes, né? Que ele consegue a grande superioridade que ele tem para cima de qualquer adversário de hoje em dia. Essa superioridade reside nos pequenos detalhes que, quando somados, fazem toda a diferença, né? Magnus Carlsen. Mas é isso, galera. A gente segue trazendo mais partidas aqui desse torneio incrível com grandes jogadores. Espero que você tenha gostado da partida e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!